Olá, bom dia, bom dia. Começamos a nossa conferência missionária. Go! Vão pelo mundo todo, né? Então eu fiquei pensando assim, que missionário que eu poderia estar falando, já que a gente comenta sobre tantos missionários, mas Deus me tocou no coração de falar sobre uma brasileira. Uma brasileira que às vezes você já tem até o material dela, você até já ouviu falar sobre ela, ou você já foi abençoado por ela e você não sabe quem é ela. Então eu queria contar para vocês quem é Esther Duarte Costa. Quem é essa menina, né? Quem é essa pessoa que se transformou nessa grande missionária para a gente estar aqui hoje falando sobre ela? E ela é brasileira. Ela nasceu lá no interior de Pernambuco, um sítiozinho que naquela época nem tinha luz nem nada, porque era um lugar bem distante da cidade, chamado Uruputinga. Olha o nome. E ela nasceu no dia 6 de junho de 1929. Esther, quando nasceu, ela morava nesse sítio aqui. E nesse sítio aqui pertencia ao avô dela. O avô que era pai do pai dela, avô Cristóvão. E o avô Cristóvão, ele era o dono desse sítio. Era um sítio grande, que morava lá os tios, moravam os colonos. E lá ela se esbaldeava fazendo as coisas lá, porque era uma criança muito levada. Era muito levada mesmo. Ela subia em árvores para pegar frutos. Ela ia lá e pegava leite direto na vaca. Ela fazia mil e umas coisas nesse sítio. Ela aproveitou, porque ela era uma criança. Então ela gostava de fazer muitas coisas lá. E lá ela não tinha assim brinquedos como nós temos hoje, né? Que a gente vai ali e compra. Ela mesma às vezes fabricava seus brinquedos, suas bonecas. Ela costurava. Ela via suas tias costurando, ela pegava uns retalhinhos e também costurava para suas bonecas que ela confeccionava de manga. Falei nisso, você já confeccionou alguma vez alguma boneca de manga? Eu também não tinha muitas condições de ter as coisas. Então eu chupava uma manga, a gente não podia cortar não, tinha que tirar a casca, chupava, deixava secar e ali a gente penteava o cabelo das mangas. E assim ela fazia com sabugo de milhos também. Enfim, não era como hoje tudo de internet, tela, computador, não. Ela tinha que inventar e ela não tinha problema com isso, não. Ela era bem levada, de vez em quando ela ficava de castigo, sim. E lá nesse sítio, eles tinham farinha, feijão, fumo, algodão. E no sábado, tudo que eles produziam durante a semana, eles iam numa feira que existia ali perto e vendia. Ah, ela adorava ir lá. Porque lá também ela ganhava pão doce que os tios compravam para ela. Enfim, era uma criança saudável que adorava brincar e bastante levada. Mas não era só de brinquedos, não, de brincadeiras, não. Ela também estudava. Como era um lugar bem distante do centro da cidade, né? A cidade que não era tão grande assim, a própria escola deles era onde? Era na sala da casa do seu próprio avô. Então, durante a semana, em época de escola, nos anos letivos, ela estudava na própria sala da casa do avô dela. E lá outros vizinhos também estudavam. Então, o avô era professor, os tios eram professores dela também. Ela era tão esperta que em 3 meses ela aprendeu a ler e escrever. E ela adorava aprender ditados populares, que ela era esperta, ela gostava de dizer, de ela mostrar que ela era sabida. Mas ela conheceu o lado também da palmatória, de se ajoelhar no milho, porque ela era muito levada. E tinha que marchar, era uma coisa muito rígida. Até mesmo sendo ali na sala do próprio avô, tinha que marchar para entrar. E teve um dia que ela falou, que droga! Pela malcriação, o tio ouviu, ainda mais o tio predileto dela. Quando ouviu aquilo, não gostou e mesmo assim ela foi castigada, né? Porque era de comum naquela época. E os avós dela, o avô Cristóvão e mais a outra avó Florinda, que são os pais do pai dela, que se chama
O pai dela se chama Ezequiel. Então, os pais do pai dela, o Ezequiel, eram espíritas, até tinham levado ela, inclusive no centro espírita. Mas a gente sabe que lá em Salmos 18:30 diz que os caminhos de Deus é perfeito. Então, mesmo com tudo isso que estava acontecendo na vida dela, mesmo ela sendo levada para outros caminhos, mesmo ela não sendo levada para os caminhos do Senhor, mas nós sabemos que os caminhos de Deus é perfeito. Só que nessa ocasião, ela morava na casa dos seus avós. E aí, passou-se um tempo, o pai dela pôde ir morar também numa casa. E ela pôde finalmente ir morar com os pais na sua própria casa. Ai, como ela gostou, deu o cantinho dela, ter a caminha dela. Nossa, mas ela gostava muito. Mas naquela época a mãe dela ficou doente. A mãe dela pegou uma doença chamada tuberculose. Naquela época, tuberculose não era uma doença fácil de se tratar. Não se conhecia ainda a penicilina. Então, eles tiveram que tomar uma decisão. Então, a Esther, junto com a sua mãe, foram para a cidade grande, Recife, onde morava sua outra avó, a mãe da sua mãe, da dona Florinda. E eles foram para lá, para o centro da cidade. O pai ficou no sítio, que ele precisava sustentar, ganhar dinheiro, trabalhar, plantar. E a mãe foi para lá, para aquele lugar junto com a filha para se tratar. E quando chegou lá, olha só, a mãe da dona Florinda, a dona Maria Celestina, ela era uma cristã. Ela era a única cristã da família. Ela era uma pessoa serva do Senhor, fiel ao Senhor. E olha que o marido dela não era, não. Mas o marido dela não proibia ela de ir na igreja. O marido dela gostava que ela fosse também à igreja e levasse os seus filhos. E aí, quem estava lá junto dela, na casa dela? A Esther. E a Esther, então, começou a participar da vida daquela família. Então, a dona Maria, ela fazia o culto doméstico e a Esther, então, participava do culto doméstico. E a Esther começou a gostar, a Esther começou a ouvir sobre Jesus Cristo. Ela gostava de cantar, ela gostava de ler a Bíblia, aquilo tudo foi entrando dentro dela, do coração dela. A avó dela, ela ia na EBD, levava a Esther. A avó dela ia na EBF, levava a Esther. Ela ia nas outras programações, levava a Esther para onde fosse necessário. A Esther estava junto com a avó. A dona Maria não via sacrifício para isso. Ela podia estar cheia de serviço, cheia de afazeres domésticos para fazer, mas ela se preocupava com a vida espiritual dos outros netos. Ela se preocupava com a vida espiritual da Esther. E a Esther foi com isso, conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor. E aquilo foi entrando nela, até que um dia Esther recebeu a Jesus como seu Salvador. Ela compreendeu o que Jesus fez por ela. Ela compreendeu que ela era pecadora e que ela precisava ter Jesus no coração para que ela pudesse ser purificada dos seus pecados, ser transformada. Mas a Esther era muito levada. A Esther aprontava todas elas. Elas falavam que ela era uma danadinha mesmo. E como é que Jesus poderia transformar a vida da Esther? Esther, então, começou a experimentar o que era andar com Cristo. O que significava aquilo na vida dela? Andar com Cristo, experimentar andar com Cristo. Ela estava na casa da sua outra avó, tinha saído da sua casa que ela gostava tanto. O pai dela ficou lá na outra cidadezinha que ela teve que vir para cá. A mãe agora com tuberculose. Olha quanta coisa estava acontecendo na vida de Esther. Será que Deus ia fazer algo diferente mesmo na vida de Esther? O que será que Deus estava aprontando? Nós vimos que os planos de Deus é perfeito.
Então Deus tirou a Esther de lá daquele sítio para vir para outro sítio aqui dessa casa da sua avó. O que será que Deus estava experimentando na vida de Esther? Então amanhã a gente vai ver qual é os planos de Deus para a vida da Esther.